Deuteronômio 6, de 1 a 9. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Verso 9: e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Até aqui, até o versículo 9. Que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando em nós a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, meus amigos, David Merck, para quem não sabe, ele é um pastor, palestrante, sobretudo dentro da área familiar, é a sua área de atuação específica. Em seu livro Lá, Família e Casamento, inclusive é o livro no qual nós estamos baseando aqui os nossos sermões, destaca uma enfermidade muito nociva, uma enfermidade sempre presente em nossas famílias. E aí você pode se perguntar, e aí você pode se indagar, que enfermidade é essa? Tanto que é constante, no sentido de estar sempre presente, e de ser extremamente perigosa, extremamente nociva para a nossa vida e vida familiar. Ele fala que é o problema, abro aspas, da amnésia espiritual, esquecimento espiritual. A amnésia espiritual, segundo David Merck, ela produz indiferença em nossos corações pelas coisas de Deus, pelas coisas do Senhor, e acaba, de certa forma, nos estimulando a desobedecermos a esse mesmo Deus, a esse mesmo Senhor. Inclusive, ele faz essa constatação no seu livro, ele é muito feliz ao fazer essa constatação. Ele diz que essa amnésia espiritual acaba sendo uma explicação do desvio de muitos dos nossos filhos da fé cristã, da religião cristã, da palavra de Deus. E diante disso, meus irmãos, meus amigos, nós podemos nos perguntar, nós podemos nos questionar, mas o que será que de fato, o que será verdadeiramente que gera essa amnésia, esse esquecimento espiritual em relação às nossas vidas, em especial em relação às nossas vidas e vidas familiares? Em termos gerais, irmãos e amigos, é a nossa falta de envolvimento com Deus, a nossa falta de relacionamento com o Senhor, por uma vida e vida de oração. Mas não só isso, é também por causa da nossa falta de entendimento, da nossa falta de compreensão bíblica da palavra de Deus, que acaba também, como consequência, nos afastando dele, nos afastando do Senhor. Então, indiferença espiritual causada pela ausência de oração, indiferença espiritual causado pelo nosso afastamento da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Em relação ao afastamento da palavra de Deus, ao afastamento da palavra do Senhor, esse texto que nós lemos, Deuteronômio capítulo 6,
versículos de 1 até o versículo 9, é um remédio, e não qualquer remédio, é um remédio eficaz, para que assim a gente possa combater, para que assim a gente possa lutar contra esse grande problema que de certa forma acaba sendo um grande inimigo nosso, ou seja, essa amnésia, esse esquecimento espiritual. Aqui nesse trecho de Deuteronômio capítulo 6, Moisés ele está falando ao povo de Deus, ao povo de Israel, ao povo da antiga aliança. É um dos vários discursos, uma das várias pregações, vamos assim dizer, que a gente lê ao longo de todo o livro de Deuteronômio. Esses discursos, esses vários discursos, dos quais Deuteronômio capítulo 6 é um deles, são feitos, meus irmãos, são feitos, meus amigos, dentro daquilo que a gente chama de estrutura da aliança. O que é a aliança? É um pacto que Deus ele faz com o seu povo. E ele se coloca dentro desse pacto como aquele rei soberano que salva, que redime o seu povo e que chega perante esse povo, convocando esse povo para a obediência. E uma vez que esse povo obedece a esse Deus soberano, ele usufrui, ele experimenta das bênçãos relacionadas a essa obediência. Deuteronômio capítulo 6 é um exemplo claro disso que nós estamos falando. Se não, vejam aí, por favor, versículos 2, sobretudo o versículo 3. Deus vem, através de Moisés, chama o seu povo para instituir ou renovar o seu pacto com o povo da aliança, e dentro desse pacto ele se coloca como esse Deus Salvador, e como esse Deus Salvador que ele é, ele chama esse povo para obedecê-lo, e uma vez que esse povo obedece a Deus, ele colhe dos frutos positivos, das consequências benéficas dessa obediência. Vejam aí, versículo 2, sobretudo o versículo 3. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: para que temas ao Senhor teu Deus e guardes, veja, todos os seus estatutos e mandamentos, que eu, o Senhor, através de Moisés, te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida. Veja, e que teus dias sejam prolongados. Obediência, consequência, benefício da obediência. Versículo 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires. Veja, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Então aqui a gente vê esse discurso dentro de uma estrutura de aliança, esse chamado que Deus faz ao povo de Israel para que o povo obedecesse, e uma vez que isso acontecesse, esse mesmo povo usufruísse dos benefícios e benefícios do Senhor. Assim, meus irmãos, assim, meus amigos, entre os versos 4 até o versículo 9, especificamente falando, desse texto aqui de Deuteronômio capítulo 6, nós encontramos aquilo que é chamado de um Shema, a palavra hebraica, Shema, ou seja, é uma das orações especiais que o povo de Deus, ele começou a fazer a partir dessas muitas orações que a gente encontra aqui em Deuteronômio, sobretudo nesse texto que a gente acabou de ler, e que ainda hoje, pasmem, ainda hoje, aqueles judeus que são mais tradicionais, aqueles judeus que são mais ortodoxos, eles continuam a fazer essa mesma oração pelo menos 2 vezes ao dia. A oração que a gente encontra entre os versículos 4 até o versículo número 9. Até hoje, pelo menos 2 vezes por dia, essa oração ela é repetida por um judeu mais ortodoxo. E por que ela se chama Shema? Porque ela pega o início da primeira palavra da oração. A palavra Shema é a palavra ouvir no hebraico. Então, até hoje, os judeus, eles fazem essa oração, esse Shema, vamos assim dizer, literalmente falando. E o que é que a gente tem nessa oração? Em termos gerais, meus irmãos, em termos gerais, meus amigos, nessa oração que a gente tem, nesse Shema que a gente encontra entre os versículos 4 até o versículo 9, nós encontramos o compromisso de ensinar que os pais da aliança, eles têm e têm em relação aos seus filhos.
Se a gente puder resumir, se a gente puder sintetizar essa oração, a gente pode resumir, a gente pode sintetizá-la justamente nesses termos: o compromisso de ensino que os pais da aliança com Deus, eles têm em relação aos seus filhos. Então, hoje, meus irmãos, hoje, meus amigos, eu queria que nós pensássemos no seguinte tema, eu queria que nós pensássemos no seguinte assunto: uma herança bendita. Uma herança bendita. E a partir desse texto que nós temos aqui, Deuteronômio, sobretudo capítulo 6, versículos 4 até o versículo 9, eu queria que nós víssemos pelo menos uma, duas, três formas através das quais nós devemos ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Nós devemos ensinar a palavra de Deus aos nossos netos. Nós devemos ensinar a palavra de Deus aos nossos futuros filhos. Nós devemos ensinar a palavra de Deus aos nossos futuros netos. Nós possamos ensinar a palavra de Deus a toda e qualquer pessoa para a qual a gente se dirige com esse objetivo e com essa finalidade. Então, nessa noite de hoje, eu queria que nós víssemos, em primeiro lugar, alguns requisitos que Deus ele exige de mim, de você, de cada um de nós, para que a gente possa ensinar a sua palavra. Vai ser o primeiro momento da nossa mensagem na noite de hoje. Em segundo lugar, eu queria que nós víssemos pelo menos essas três formas, essas três maneiras, através das quais a gente deve ensinar a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Então vamos seguir, pela graça de Deus, esse roteiro. Vamos começar a trabalhar, pela graça de Deus, essas duas divisões. Repito, em primeiro lugar, os pré-requisitos para que a gente possa ensinar a palavra. Em segundo lugar, a forma através da qual a gente deve ensinar a palavra de Deus. Então, vamos começar pelo começo. Vamos começar com os pré-requisitos. Os pré-requisitos para o ensino bíblico. Os pré-requisitos para o ensino da palavra do Senhor. Meus irmãos, meus amigos, o que é um pré-requisito? É uma exigência que nós devemos atender antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa. Quando a gente entra nesse mundo universitário, não só na graduação, mas também nas pós-graduações, a gente percebe justamente isso, né? Existem aquelas cadeiras, existem aquelas disciplinas que são pré-requisitas de outras. Então, o que é que isso significa? Que enquanto você não passar naquela matéria, especificamente falando, você não vai prosseguir no seu curso estudando outras matérias. Então, essa exigência, vamos assim dizer, que deve ser obrigatoriamente atendida. Em relação à nossa vida espiritual, em relação ao nosso relacionamento com Deus, em relação à nossa função de ensinar a palavra de Deus, para que a gente possa instruir os nossos filhos na palavra, há também, meus amigos, há também, meus irmãos, pelo menos duas obrigações, duas responsabilidades que nós devemos ter em primeiro lugar nas nossas vidas, para que dessa forma a gente possa ter as condições necessárias, de acordo com as exigências de Deus, para poder somente assim ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos discipulanos, aos nossos alunos, ou seja, a qualquer pessoa. Mas aí você pode se perguntar, mas aí você pode se indagar, quais são então esses pré-requisitos? Quais são então essas obrigações? Em primeiro lugar, nós devemos ter uma vida de obediência a Deus. Em primeiro lugar, nós devemos ter uma vida de obediência a Deus. Vejam aí, meus irmãos, observem aí, meus amigos, Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e também o versículo número 6. Deuteronômio 6, 4 e 6. Olha só o que nos diz aqui Moisés. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Versículo 6. Estas palavras que hoje te ordeno, veja, estarão no teu coração. A palavra ouvir, do verbo ouve, que nós temos aí no início do versículo 4, significa, literalmente falando, obedecer.
ela tem essa conotação, ela tem esse sentido, não é de ouvir no sentido de escutar, mas é o ouvir no sentido de obedecer, de você escutar, de você aprender, consequentemente de você obedecer. A palavra ela tem esse significado geral, originalmente falando. Tanto é que ela é complementada, conforme nós vimos no versículo 6, com o fato de nós termos essa palavra aonde? Dentro das nossas vidas, nos nossos corações, internalizarmos essa palavra no nosso viver. Meus irmãos, minhas irmãs, nós só podemos verdadeiramente ensinar, nós só podemos verdadeiramente ensinar a palavra de Deus quando a gente aprende essa palavra, quando a gente pratica essa palavra em nossas vidas. Do contrário, se a gente tenta ensinar sem aprender, se a gente tenta ensinar sem absorver, a gente acaba agindo como meros hipócritas. Infelizmente, se não dizer felizmente, os nossos filhos, eles percebem isso. Quando o nosso discurso, a nossa fala, o nosso ensino não corresponde às nossas ações, não corresponde às nossas atitudes, aquilo que nós fazemos na prática. Isso é interessante, porque dentro do lar a gente não pode fugir a essa realidade, porque nós convivemos com os nossos familiares e eles serão as primeiras pessoas que constatarão, de certa forma, essa deficiência na nossa vida, falarmos algo que não vivenciamos, ensinarmos algo que não praticamos. Então, para que nós sejamos bem-sucedidos, para que nós sejamos bíblicos nessa tarefa de instruir os nossos filhos em primeiro lugar, nós devemos obedecer à palavra do Senhor, entendê-la, internalizá-la, praticá-la, porque é assim que Deus, Ele recomenda, ordena e requer de cada um de nós, obediência. Contudo, o texto não apenas fala da obediência, como essa condição, uma condição sine qua non, para a gente poder realmente ensinar a palavra de Deus. Se por um lado, conforme nós vimos, devemos obedecer a palavra, tê-la na nossa vida, tê-la no nosso coração, por outro lado, meus irmãos, por outro lado, meus amigos, nós devemos amar o nosso Deus, amar o nosso Senhor. Veja o que nos é dito no versículo 5, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Diz o seguinte a palavra do Senhor: amarás, pois, o Senhor teu Deus, veja, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Veja, meus irmãos, veja, meus amigos, o aprendizado que a gente tem da palavra, a obediência que a gente faz em relação à palavra, essas coisas elas devem ser acompanhadas pela nossa afeição, pelo nosso sentimento em relação a Deus, porque senão a nossa obediência ela vai ser cega, porque senão a nossa obediência ela vai ser apenas uma obediência religiosa, ela não fluirá do nosso coração, ela não será uma consequência dos nossos sentimentos, do nosso amor. Veja que Deus aqui coloca as coisas de maneira muito clara, para mim, para você, para todos nós, nessa noite de hoje. Obedecer por obedecer, entender por entender a palavra, para Deus não significa absolutamente nada. O nosso entendimento, a nossa compreensão, a nossa obediência, essas coisas, elas devem estar juntas do nosso amor, do nosso sentimento, da nossa afeição em relação à pessoa de Deus, em relação à pessoa do Senhor. Para que nós tenhamos, meus irmãos, para que nós tenhamos, minhas irmãs, a motivação correta no buscar a Deus, o buscar o conhecimento da palavra, para que nós tenhamos a motivação correta em obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, nós iremos aprender de Deus, nós iremos obedecer a Deus, porque primeiramente nós amamos a Deus. Isso torna a vida cristã completamente diferente das demais vidas. Então, quais são os requisitos, quais são as exigências
que nós devemos cumprir para, a partir daí, ensinar a palavra. Por um lado, repito, devemos obedecer a Deus. Por outro lado, repito, devemos amar a Deus. E diante disso, meus irmãos, e diante disso, minhas irmãs, o que é que fica de desafio? O que é que fica de lição para cada um de nós a partir dessas palavras que Deus está a falar aos nossos corações na noite de hoje? Dentre várias coisas que nós poderíamos falar, eu queria chamar a atenção, repito, irmãos e irmãs, para a necessidade que eu, que você, que todos nós temos de avaliarmos a nossa condição, avaliarmos a nossa situação diante de Deus, fazer aquilo que nós chamamos de introspecção espiritual, olhar para a nossa própria vida, individualmente, pessoalmente falando, para ver se de fato nós estamos obedecendo a Deus, motivados pelo amor. Se de fato nós estamos amando a Deus e amando a Deus em nossas vidas verdadeira e sinceramente, porque essas duas coisas, amor e obediência, elas andam juntas no nosso relacionamento com Deus. Quer ver uma coisa? A gente só vai fazer isso neste momento, sem marcar esse texto aqui, ou sem desmarcar, melhor dizendo, esse texto aqui de Deuteronômio capítulo 6. Abram, por favor, aí a sua Bíblia, no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 14. Eu queria que você percebesse, se você já sabe, eu queria que você se lembrasse e guardasse essa verdade no seu coração. Obediência à palavra, amor a Deus, são duas coisas inseparáveis. João 14, versículo 21. Olha só, versículo 21 de João 14. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me, está vendo aí? Tem no seu coração, guarda no sentido de praticar, esse comprova que de fato ama a Jesus Cristo. E a consequência, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Amor, obediência é um par que jamais deve ser separado. E aí fica a pergunta novamente, e aí fica a indagação mais uma vez. Como é que está, meus irmãos? Como é que está, minhas irmãs? A nossa vida de obediência a Deus. Para tudo aquilo que a gente faz, para tudo aquilo que a gente pensa, para tudo aquilo que a gente diz, a gente pode passar pelo crivo das Escrituras e ver que de fato a Bíblia recomenda ou proíbe aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, que a gente fala ou deixa de falar, que a gente pensa ou deixa de pensar. E mais ainda, tudo isso acontece, não é que eu quero me parecer espiritual, superior às demais pessoas, não, mas eu faço todas essas coisas ou deixo de fazê-las tão somente por causa do amor que eu tenho por meu Deus, o amor que eu tenho pelo meu Senhor. Avaliemos, meus irmãos, todos nós, avaliemos, minhas irmãs, acerca dessa condição, se nós estamos cumprindo-a ou não, condição de obediência, condição de amor. Então veja, no primeiro momento, o que é que a gente vê? No primeiro momento, o que é que a gente observa? Os pré-requisitos para que a gente possa ensinar a palavra de Deus, ensinar as Escrituras Sagradas. Contudo, eu lhes prometi 2 pontos na noite de hoje, e a gente vai seguir agora, começando a trabalhar o segundo ponto. E qual foi o segundo ponto que eu prometi aos irmãos, aos amigos? As formas, as maneiras, através das quais eu, você, todos nós, devemos cumprir esse chamado de Deus, essa oração que é feita até hoje pelos judeus, no compromisso que nós devemos ter, de acordo com aquilo que Deus coloca para cada um de nós, de ensinarmos as Escrituras Sagradas. Voltem, por favor, às suas Bíblias, lá para Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Voltem, por favor, às suas Bíblias para esse texto. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas,
Quando nós olhamos, melhor dizendo, esse texto de Deuteronômio, capítulo 6, sobretudo a partir do versículo 6, a gente vai encontrar algumas recomendações. A gente vai encontrar algumas orientações que Deus ele nos dá para que a gente possa ser eficaz, para que a gente possa ser bíblico, para que a gente possa corresponder com a vontade de Deus naquilo que Deus quer que nós sejamos, instrutores da sua palavra. E aí você se pergunta, e aí você fica se indagando, quais são então essas três formas? Quais são então essas três maneiras através das quais a gente deve ensinar a palavra de Deus? Meus irmãos, meus amigos, em primeiro lugar, nós devemos ensinar a palavra de Deus propositadamente. Em primeiro lugar, nós devemos ensinar a palavra de Deus propositadamente. Vejam aí, versículo 6, todo o versículo 6 e somente a parte inicial do versículo 7. Somente a parte inicial do versículo 7. E agora a gente vai ficar aqui nesse texto e dele a gente não vai sair mais na noite de hoje. Diz o seguinte, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Veja a primeira parte do versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos. Aqui a gente observa Moisés, por intermédio daquilo que Deus havia mandado ele falar, ensinando, mostrando, exortando o seu povo, sobretudo os pais, que deveriam, entre aspas, inculcar a palavra de Deus nos corações e nos corações dos seus filhos. O nosso dicionário Aurélio, ele define o verbo inculcar, que a gente encontra aqui em nossas traduções. E pegando aqui o nosso dicionário, inculcar significa apontar, inculcar significa demonstrar, inculcar significa dar a entender, inculcar significa indicar, inculcar significa revelar, inculcar significa repetir com insistência. Contudo, meus irmãos, meus amigos, na língua hebraica, que foi a língua escrita no Antigo Testamento, que foi a língua que foi escrita, essa recomendação que nós temos aqui em Deuteronômio, sobretudo capítulo 6, parte inicial do versículo 7, o verbo inculcar, literalmente falando, preste atenção nisso, o verbo inculcar, literalmente falando, significa penetrar. Significa penetrar. Esse verbo, ele era utilizado para descrever a ação de você afiar as flechas e deixá-las bastante pontiagudas para poder fazer o quê? Na caça, você ser eficiente, eficaz, acertando o animal de maneira correta para que assim você pudesse obter êxito naquilo que você estava fazendo, ou seja, naquilo que você estava caçando. Assim, dessa mesma forma, assim, dessa mesma maneira, nós como pais devemos fazer em relação aos nossos filhos. A gente deve fazer com que a palavra de Deus penetre ao mais profundo do seu ser, penetre no mais profundo do seu coração, penetre na sua mente, para que assim, de fato, essa palavra possa se instalar na sua vida. Está vendo que é importante, meus irmãos, ter o entendimento dos originais? Então, não é somente ensinar, não é somente instruir, mas é fazer com que a verdade penetre, de fato, na vida dos nossos filhos. Essa é a nossa responsabilidade, meus irmãos. Essa é a nossa responsabilidade, minhas irmãs, sobretudo para os nossos irmãos aqui na noite de hoje que são pais. Cabe a cada um de nós esse ministério doméstico, que é o nosso primeiro campo de atuação evangelístico que nós temos em nossas vidas. Antes de nós sairmos para pregarmos o Evangelho, antes de nós sairmos para anunciar a palavra, em primeiro lugar, nós devemos fazer em nossas casas. Em primeiro lugar, nós devemos fazer em nossos lares, quer seja com as nossas esposas, mas de forma específica aqui com os nossos filhos. O pai cristão, o pai da aliança, ele prepara, ele planeja
a sua comunicação, a sua instrução da palavra de Deus, para que essa verdade penetre no coração do seu filho. Isso acontece como, meus irmãos? Isso acontece como, minhas irmãs? Através da nossa instrução, através do nosso ensino, que deve ser uma instrução diligente, que deve ser uma instrução consistente, que deve ser uma instrução coerente, que deve ser uma instrução constante, que deve ser uma instrução repetitiva, que deve ser uma instrução perseverante. É assim mesmo. Ser pai de família cristã não é fácil, não. Não é fácil, não. Então tem essa responsabilidade que recai sobre nós. Ensinarmos a palavra. Como? Sermos propositais no ensino dessa palavra. É a primeira maneira, é a primeira forma. Mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, em segundo lugar, meus amigos, nós devemos ensinar a palavra de Deus espontaneamente. Nós devemos ensinar a palavra de Deus espontaneamente. Não perca aqui a sequência. Propositadamente e depois espontaneamente. Olha só o que diz o restante do versículo 7. Deuteronômio capítulo 6, o restante do versículo 7. Versículo 7, parte B. Diz o seguinte a palavra de Deus: e dela falarás, dos mandamentos do Senhor, da palavra de Deus, assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-se. É interessante aqui, meus irmãos, é interessante aqui, meus amigos, que a ênfase dessa ordem não é aquele ensinamento formal que você senta antes ou depois da refeição e aí vai procurar instruir os seus filhos na palavra do Senhor. Mas a ênfase dessas ordens que nós temos aqui na parte B do versículo 7 é daquele ensino que nós chamamos de um ensino informal. Existe um ensino formal, aquele que você reserva um tempo para isso, com esse objetivo, com essa finalidade, mas não só isso. Existe também esse segundo aspecto, que é o que nós chamamos de ensinamento informal. Na prática, meus irmãos, na prática, meus amigos, em que consiste esse ensinamento que nós chamamos de ensinamento informal das Escrituras Sagradas? É nós aproveitarmos, sim, é nós aproveitarmos os momentos naturais, os momentos espontâneos que se nos apresentam ao longo de toda a nossa vida, do nosso dia a dia. Não é sem razão, meus irmãos, não é sem razão, meus amigos, que o texto aqui do versículo 7, conforme nós estamos a considerar, ele usa palavras que envolvem toda a nossa vida, em todo lugar que porventura nós formos, em todo o tempo que porventura nós estivermos vivenciando. Olha só como o texto ele fala. Ele diz que a gente deve ensinar a palavra de Deus quando nós estamos assentados e quando nós estamos andando. Aqui se refere a lugar, qualquer lugar que nós porventura estivermos. Mas não só isso, ele fala aqui de nós ensinarmos a palavra de Deus quando os nossos filhos estiverem deitados e também quando os nossos filhos se levantarem. Isso aponta para qualquer momento que nós estivermos com ele. Enfim, em qualquer hora, enfim, em qualquer lugar, Deus nos dá, irmãos e irmãs, oportunidades de podermos instruir, de podermos ensinar, inculcar, fazer penetrar a palavra de Deus no coração e no coração dos nossos filhos. Quer seja naqueles momentos de entretenimento que a gente tem com os nossos filhos, em viagens que porventura nós fazemos, em passeios que porventura nós fazemos, em todos os momentos, Às vezes isso pode causar uma certa admiração, mas não. Eu falei já para os irmãos, eu gosto muito de assistir filmes. Infelizmente eu não tenho tanto tempo assim. Mas pense no momento propício para você ensinar os valores do Evangelho, daquilo que é certo, daquilo que é errado, aproveitando o contexto ali do filme para que você possa ali passar o ensinamento da palavra. É um momento de diversão, é um momento de descontração, mas é um momento em que eu posso sim inculcar a palavra de Deus no coração do meu filho. Numa viagem que nós estamos a fazer,
Eu sempre me lembro disso quando eu falo sobre essas coisas. Quando a gente tem um privilégio de poder visitar o nosso campo missionário lá em Barreiras, obrigatoriamente, pelo menos a depender do percurso que a gente faça, a gente tem que passar mesmo no meio da Chapada Diamantina. E pense numa vista maravilhosa, onde você vê ali a glória de Deus que é revelada através das coisas que foram criadas. Mais uma forma de você pregar o Evangelho, mais uma forma de você ensinar as verdades bíblicas aos seus filhos. Então, é esse ensinamento informal que a palavra de Deus aqui nos dá, para que a gente possa fazer e fazer em relação a cada um dos nossos filhos. É claro, meus irmãos, é claro, minhas irmãs, que isso exige de nós sabedoria, né? Para a gente poder aproveitar os momentos, para a gente poder aproveitar as circunstâncias da nossa vida, até aquelas mais aleatórias, vamos assim dizer, para que assim a gente possa ensinar, para que assim a gente possa aproveitar e passar verdades bíblicas a filhos, a netos, a pessoas que estejam dentro da nossa responsabilidade, enfim, a qualquer pessoa, mas aqui trabalhando no sentido familiar, especificamente falando. A gente pode dizer que a nossa vida aqui é uma sala de aula que Deus nos dá para poder mostrar as suas verdades. A gente pode dizer que as circunstâncias da vida são um roteiro que Deus proporciona para que a gente possa ensinar a sua palavra. Então, a gente precisa dessa sabedoria, saber aplicar o momento, saber aplicar a circunstância, mas sempre estando ali, mostrando os princípios da palavra de Deus. Então veja, nós devemos ensinar propositadamente a palavra de Deus. Veja, nós devemos ensinar espontaneamente a palavra de Deus, mas não só isso. Em terceiro lugar, nós devemos ensinar simbolicamente a palavra de Deus. Nós devemos ensinar simbolicamente a palavra de Deus. Vejam aí, versículo 8 e 9. Deuteronômio capítulo 6, versículos 8 e 9. Olha só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Também as atarás, a palavra, como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Meus irmãos, meus amigos, aqui nós somos instruídos acerca da necessidade de podermos ensinar a Bíblia envolvendo o uso de símbolos, envolvendo o uso de figuras, envolvendo o uso de memórias, o uso de símbolos, o uso de figuras, o uso de memórias. É interessante porque Deus, como grande pedagogo que Ele é, Ele sempre usa desse recurso didático para poder nos instruir acerca da sua palavra. Sabia que é assim? E quer ver uma comprovação disso? A Santa Ceia, meus irmãos. A Santa Ceia, meus amigos, ela é feita, e conforme Cristo disse, nós devemos fazê-la como um memorial, como uma lembrança. Os elementos que envolvem a Santa Ceia, o pão e o vinho. O pão simboliza o corpo de Jesus Cristo. O vinho simboliza o sangue de Jesus Cristo. Então, são figuras, são símbolos que Deus ele usa para poder fazer com que nós aprendamos a sua palavra. É o recurso didático que o grande pedagogo ele nos dá para que a gente possa aprender acerca da sua palavra. É interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, porque no caso do texto propriamente dito, aqui, Deuteronômio capítulo 6, versículos 8 e também o versículo 9, cada exigência que Deus faz aqui, nesse versículo, apontava para uma obrigação que, provavelmente, se usava um objeto, para que através desse objeto, da figura que ele representava, Deus pudesse estar ensinando a sua palavra. E aqui a gente pode mencionar os filactérios, e aqui a gente pode mencionar os mezuzais. O que eram filactérios? Eram tiras nas quais se amarrava, como que uma caixa, porções da Bíblia, que Deus mandava que se amarrassem nos braços, que Deus mandava que se amarrassem na cabeça, entre os olhos, e aqui os mezuzais, da mesma forma, tiras com a caixa onde continha a palavra de Deus, que Deus exigia que se amarrasse no lado direito das escadas ou das portas das casas dos judeus.
Então era símbolos. Você pode depois procurar filactérios aí no Google e também mezuzais. Você vai ver em termos de ilustração como eram esses objetos. Então isso que a gente vê aqui dá base justamente para essa prática que até hoje os judeus ortodoxos eles fazem uso. Os filactérios e os mezuzais. Então, como é que isso acontecia? Como é que Deus dá essa ordem para que através dessas figuras a sua palavra pudesse ser ensinada aos nossos filhos? Ele fala, aqui nesse texto, de sinal na tua mão. O que é que isso mostra? A palavra de Deus deve estar na nossa mão. Isso é uma figura, meus irmãos. É uma figura, meus amigos, que tudo que a gente faz com as nossas mãos deve estar sujeito àquilo que Deus requer e requer na sua palavra. Por isso, os filactérios, que eram correntes ou pulseiras nas quais existiam porções da Bíblia, da Torá, eram amarradas nos braços dos judeus, para que ficasse essa lembrança para eles. Tudo aquilo que eles fizessem ou deixassem fazer, devia estar em obediência à palavra que estava amarrada em suas mãos. Uma figura para poder ensinar essa necessidade. Ele fala também, frontal entre os olhos, filactérios, que eram postos na cabeça. Para quê? Para quê? Entre os olhos. Para quê? Para que tudo aquilo que víssemos, ou que os judeus vissem, ou deixassem de ver, estivesse sujeito à palavra de Deus, ou seja, a utilização correta da nossa visão. E ele fala mais, umbrais das portas. A palavra de Deus está nos umbrais das casas dos judeus. E aqui, conforme nós falamos, aquilo que a gente chama de mezuzá, que era justamente essa mesma corrente, só que um pouco maior, onde era amarrada uma porção da palavra e era amarrada na escada, do lado direito das casas dos judeus. O que é que isso mostrava? O lugar onde estamos, nós devemos ter a consciência que nós estamos na presença de Deus. Então veja, figuras, envolvia as mãos, envolviam os olhos, envolviam as nossas casas para nos mostrar isso. Tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente olha, aonde nós estamos, nós devemos estar na presença de Deus. Deus, ele é muito didático, mas muito didático mesmo, nas suas formas de nos ensinar a sua palavra. Então, o ensinamento bíblico, meus irmãos, o ensinamento bíblico, minhas irmãs, ele também deve ser figurativo. Ele também deve ser figurativo. Por isso, como pais, a gente deve ser criativo. Como pais, como mães, a gente deve ser criativo em trazer os ensinos da palavra de Deus através dos recursos que possam usar todos os nossos sentidos. E nós temos 5 sentidos, conforme nós sabemos. Nós temos a nossa visão, nós temos o nosso tato, nós temos a nossa audição, nós temos o nosso paladar, nós temos o nosso olfato. Então a gente precisa usar desses sentidos para, através deles, ensinar a palavra de Deus. É por isso que o salmista dizia que a palavra de Deus, ela era doce como mel. Veja, ele está apelando para o sentido do olfato, mostrando que ela saboreia, mostrando que ela é gostosa. Então veja, são figuras que a gente tem e que nos mostram verdades acerca da palavra. Então, sejamos criativos, sobretudo nos nossos lares, para que isso de fato possa acontecer, para que isso de fato possa se dar. Então hoje, meus irmãos, meus amigos, nós consideramos a exigência de Deus para que a sua palavra ela se perpetue de geração em geração. Irmãos, irmãs, esse é o propósito de Deus também para a nossa vida e vida familiar. Deus não quer que a nossa fé morra em nós mesmos, mas Deus quer que a nossa fé não só resida em nós, resida também em nossos filhos, resida também nos filhos de nossos filhos, e assim continuamente para a glória do seu nome. Veja só o que nos diz o versículo número 2, Deuteronômio capítulo 6, versículo número 2. Às vezes a gente tem essa visão limitada que a fé ela deve acabar em nós. Não, ela deve se perpetuar por todas as nossas gerações, Olha só, versículo 2:
para que temas ao Senhor, teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que hoje te ordeno. Tu, e quem mais? Teu filho, e quem mais? E o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Perpetuação da fé. Foi aquilo que a gente leu na leitura devocional, lá no Salmo de número 78. Então, como é que isso deve ser feito? A partir da atuação dos pais, a partir da atuação das mães, fazendo com que a palavra chegue aos seus filhos, e depois de seus filhos, aos seus netos, e depois de seus netos, aos seus bisnetos, e assim sucessivamente. Mas para que isso aconteça, em primeiro lugar, o que é que a gente deve fazer? Obedecer a Deus e amar a Deus. Depois que a gente cumpre esses requisitos, o que é que a gente deve fazer? Ensinar a palavra. Ensinar a palavra de maneira proposital, ensinar a palavra de maneira espontânea e ensinar a palavra de maneira simbólica, como a própria palavra de Deus, ela nos ensinou na noite de hoje. Meus irmãos, minhas irmãs, antes de nós encerrarmos, chegarmos nas nossas aplicações, eu queria fazer aqui uma observação em cima de tudo isso que eu estou dizendo, em cima de tudo isso que eu estou falando. Eu queria que você prestasse muita atenção, muita atenção. Eu estou concluindo a nossa mensagem na noite de hoje. E eu quero dizer o seguinte, irmãos, irmãs, o ensino da palavra em si não garante a salvação dos nossos filhos, não garante. Porém, sem que a gente faça esse trabalho de ensinar a palavra, será impossível a salvação dos nossos filhos. Entenderam? O ensino em si não garante a salvação dos nossos filhos. Porém, se nós fazermos esse ensino, será impossível que eles possam experimentar da salvação. Mais ou menos é aquilo que a gente vê dentro do mundo da agricultura. Se você plantar, necessariamente você não vai lucrar. Agora, se você não plantar, inevitavelmente você vai ter prejuízo. Então, é a mesma coisa relacionada à palavra. Então, a gente precisa ensinar. Sabendo que, acima de tudo, através do ensino, Deus está sendo glorificado. Sabendo que, através do ensino, a gente vai estar cumprindo o nosso dever, a nossa obrigação de pais, de mães. Então, ensinemos. Por isso, pais, assumam esse compromisso diante de Deus. Assumam a partir de hoje esse compromisso diante de Deus. Talvez você chegue e pense, mas pastor, eu não sei fazer isso. Me procura, eu ensino a você. A gente senta junto. A gente faz isso, tem que ser semanalmente, para que assim você possa ter o roteiro, para que assim você possa ter as maneiras, as formas de você fazer seu culto familiar, de você aproveitar os momentos para ensinar ao seu filho. Me procurem, que eu vou ter o maior prazer de poder ensinar esses detalhes para vocês. Se porventura vocês já fazem, façam mais. Se qualifiquem cada vez mais para poder exercer essa tarefa. E se você não faz, que você comece a fazer hoje mesmo. Não deixe para amanhã, mas comece a fazer e fazer hoje. Irmãos e irmãs que são avós, conforme a gente fala, é o segundo pai, né? É a segunda mãe. Sigam nesse mesmo caminho. Ensinem os seus netos, ensinem as suas netas. Aproveitem o tempo que vocês passam com ele para poder passar essa herança religiosa para a sua descendência. Façam isso que a Bíblia diz, façam isso. Aqueles que são solteiros, preparem-se para essa tarefa de ensinar os seus filhos. Com a graça de Deus, um dia vocês vão casar. Com a graça de Deus, um dia vocês vão ter filhos. Então não deixem para se preparar lá. Se preparem hoje. Se preparem aqui. Se preparem agora. Irmãos, irmãs que são viúvas, casais que não têm filhos, adotem filhos espirituais, para que vocês possam ensiná-los, para que vocês possam instruí-los, para que vocês possam fazer aquilo que nós chamamos de discipulados, e assim essas verdades também possam atingir esses corações. Filhos aqui presentes, se submetam ao ensino dos seus pais. Quando mamãe chamar para fazer a leitura bíblica, não fiquem resmungando, não fiquem atardando, não.
Sejam dispostos, sejam voluntários, sejam solícitos e procurem aprender. Amigos, amigas que estão conosco na noite de hoje ou que nos escutam na noite de hoje, procurem aprender a palavra. Procurem pessoas que possam ensinar vocês a palavra de Deus. Eu também me prontifico a fazer isso, se você assim o desejar, para que você possa aprender quem é Deus, para que você possa aprender aquilo que Deus quer de você, e assim você possa, pela graça dele, cumprir o seu propósito na sua vida. Mas ensinemos a palavra de Deus dentro do nosso contexto e do nosso contexto familiar. Eu queria fechar contando uma história bem rápida. Eu sei que eu passei um pouco do tempo. Eu queria contar uma história bem rápida para a gente poder ilustrar e assim fechar a nossa mensagem na noite de hoje. Houve um pastor no passado, teólogo puritano, chamado Richard Baxter. E é interessante porque no seu tempo ele já ansiava por um avivamento na sua igreja, um avivamento na sua cidade. E por mais que ele ensinasse, por mais que ele instruísse na sua igreja, ele não alcançava. E ele ficou angustiado com toda aquela situação, ele ficou angustiado com todo aquele quadro. E o que foi que ele fez? Ele orou a Deus. E na sua busca por Deus, em oração, instantaneamente, ele ouviu no seu coração a voz do Senhor dizendo: comece pelas famílias, comece pelas famílias, comece pelas famílias. O que foi que Richard Baxter fez? Ele começou a visitar os lares cristãos, as famílias dos crentes, dando direcionamento para que eles pudessem realizar o culto familiar. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, houve um avivamento tão grande que não só atingiu a igreja de Richard Baxter, mas também toda a sua comunidade. E aqui fica esse desafio para cada um de nós. Comecemos em nossa casa, comecemos em nosso lar, comecemos em nossa família e vejamos o grande avivamento que Deus tem reservado para nós, igreja sua, nos dias atuais. Você crê nisso? Eu creio. Então vamos fazer o que Deus nos ensina na sua palavra. Que Ele nos abençoe, que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele possa abrir o nosso entendimento, que Ele possa sensibilizar a nossa alma e a gente possa ter, irmãos e irmãs, esse cuidado todo especial com a nossa família, passando assim a herança bendita do Senhor. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.